Acho que agora foi. Então, bem-vindas aí à imersão. Essa sou eu, essa foto sou eu, na minha formatura. Eu estava me arrastando nesse dia, vocês veem que o fotógrafo falou assim, dá um sorriso. Eu dei um sorriso que parecia que eu estava morrendo aqui, né? Porque eu estava realmente, gente, assim, me arrastando. Eu não tinha conseguido comer esse dia, porque eu estava com bolo na garganta, e muito mal, muito mal. Eu não queria ir na minha formatura, tive que ir, e tendo crises a cada 5 minutos. Eu não tinha tomado nenhum remédio até então, depois a médica passou o Rivotril, me melhorou a vida. Mas, gente do céu, eu estava numa situação aqui que era... Espera aí, deixa eu... Não sei se eu consigo colocar as pessoas para dentro. Espera aí, gente, que eu estou atrapalhada aqui. Será que entrou? Será que eu pus a menina para fora? Peraí. Ai, meu Deus, não entrou. Ah, consegui ver vocês enquanto eu apresento, tá que bom. Então, o que aconteceu? Nesse dia aqui mesmo, era um dia que, se eu pudesse, eu tinha ficado em casa e não tinha ido. Essa foto, ela simboliza muito, assim, né, o quanto eu estava ruim. Eu tenho mais umas 2, 3 fotos que eu vou tentar achar. Tem uma foto que eu tô toda arrumada, eu mandei fazer um vestido para ir numa festa, e eu tive tanta crise de ansiedade na festa que meu pai teve que me trazer para casa e eu fiquei, acho que 10 minutos em casa, tentei voltar, não consegui. Conclusão, eu não fui para a festa. Eu fiz o vestido e fiquei em casa. Eu não consegui ficar de jeito nenhum. E a foto, assim, quando você vê, meu olho está fundo, porque aquele dia também tinha sido um dia tão difícil. Então, para vocês verem como a luta aí é árdua mesmo, né? E quando alguém hoje fala, eu estou desesperada, eu falo, eu entendo. Eu entendo porque o negócio é complicado mesmo. Então... Gente, peraí, ele não... Vocês estão... Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tá bom. Então, vamos lá. Que apareceu um negocinho aqui. Então, assim, o que é você ter uma ansiedade controlada? A ansiedade, ela não é uma coisa que a gente consegue zerar. Muito pelo contrário. A ansiedade, ela é uma coisa muito importante. Sem ansiedade,
a gente não consegue fazer nada. Deixa eu só ver se... Não, alguém levantou a mão. A gente não consegue fazer nada, porque a gente não consegue ter ânsia de vida. Como é que a gente vai para frente? Como é que a gente vai ter ânimo de vida? Como é que a gente vai conseguir se proteger sem ansiedade? A ansiedade, ela é uma inquietação que faz com que a gente se planeje, se antecipe aos perigos, ou que a gente queira estudar, queira ir para frente. Então, a ansiedade, ela é uma coisa extremamente importante para você sobreviver. Então, não é possível você zerar a ansiedade. Isso não tem como. Você vai ter que conviver com ela para o resto da sua vida. E tem até uma ansiedade que é muito gostosa, que é aquela ansiedade assim, ah, amanhã eu tenho um passeio, semana que vem eu vou ganhar um presente, eu conheci alguém, eu vou encontrar essa pessoa. Tem um monte de coisas gostosas que a ansiedade também dá aquela sensação gostosa. O que acontece com a ansiedade? Ela fica descontrolada em algumas pessoas. A gente vai ver por que isso acontece. E aí, quando ela descontrola, ela passa a ser um negócio muito ruim. Ela passa a ser uma coisa que ela dói. Eu falo sempre assim, que a ansiedade, ela dói. Deixa eu colocar todo mundo aqui. Ah, pronto. Já consegui colocar o pessoal para dentro. Então, a ansiedade, ela dói de tão ruim que ela é. Então, ninguém quer sentir ansiedade, mas não tem como zerar. O que a gente pode fazer é controlar. E como que a gente... O que é ter uma ansiedade controlada? É você não ter mais crises, que é o meu caso hoje, o caso do meu pai, né, de um monte de pacientes, ou crises tão levinhas, assim, que você vem, a crise chega, mas você tá vendo que ela tá ali, mas ela vai embora, isso em circunstâncias sob um forte estresse, né? Você controla aquelas sensações ruins da ansiedade, né? Aquele frio na barriga, aquela coisa ruim, tremedeira. Logo no começo, começou, você já controla, né? Você convive bem com a ansiedade, ela aparece de vez em quando, mas você não se abala, não deixa de fazer nada por causa dela, você conhece bem os seus gatilhos, então você fala, ó, isso aqui me desperta ansiedade. Então, por exemplo, para mim, o cansaço me desperta ansiedade. Eu tenho pacientes que uma dor, estar doente, desperta ansiedade. Então, é muito importante que você conheça seus gatilhos, porque senão você não consegue também, né, controlar a sua ansiedade. Então, o que acontece? Ter uma ansiedade controlada é isso, né? É a ansiedade ser alguma coisa que você convive com ela, às vezes, mas nada demais. Ela não atrapalha a sua vida, né? Esse é o ponto que eu acho que dá para a gente chegar de melhor com a ansiedade. Zerar não é possível, né? E uma rotina anti-ansiedade incorporada. Por quê? Eu sempre falo isso para os pacientes. Se eu hoje deixo de lado a minha rotina anti-ansiedade, a minha ansiedade volta. Ela volta, né? Ela volta, eu vou passar por tudo aquilo de novo, eu vou ter crises de novo. Então, assim, se você não tem uma rotina anti-ansiedade, esquece, você vai ter ansiedade de novo. Então, por que tantas pessoas falam assim, ah, eu melhorei, mas eu fiquei ruim de novo? Tive recaída, né? A ansiedade voltou. Voltou por quê? Porque você não conseguiu fazer uma rotina que previna a sua ansiedade e você não aprendeu a lidar com os gatilhos e nem a controlar suas crises. Então vai voltar mesmo, né? Então, quem toma só remédio, mas não faz a terapia, o que acontece? O remédio, ele dá uma controlada e você acha que você já está no domínio. Tirou o remédio, a ansiedade volta. Então, se você não aprender a controlar essa ansiedade, ela vai continuar atrapalhando muito a sua vida e cada vez mais, porque a ansiedade, ela começa pequenininha e ela vai aumentando e ela vai pegando todas as esferas da vida das pessoas. É muito, muito complicado. E aí, como que a gente começa a controlar a ansiedade? A gente começa a controlar através do alívio das crises. A gente precisa
precisa ser expert em saber controlar as crises, né? E isso, gente, é uma coisa que aqui eu vou entregar um ouro para vocês. Por que que eu vou entregar um ouro? A questão das respirações é uma coisa que as pessoas não sabem como fazer, e não é que elas não sabem respirar, elas não sabem usar a respiração como tem que ser feita, porque a respiração, de fato, é uma coisa maravilhosa. Gente, a respiração, ela é algo maravilhoso. Eu faço a respiração todos os dias, algumas vezes no dia, só que eu já estou tão acostumada a fazer respiração que às vezes eu estou assistindo televisão e eu estou fazendo respiração e eu nem percebi, sabe? Mas eu tenho horas marcadas durante o meu dia para fazer as minhas respirações. Por quê? Porque eu sei que a respiração, ela zera a minha ansiedade quando eu estou bem, quando eu estou mal. E ela previne. Então, o que acontece? Como que você vai aliviar as suas crises? Você tem que respirar corretamente, né? A respiração do ansioso é uma respiração curtinha, que ela usa só essa capacidade pulmonar aqui de cima, ela não usa o pulmão todo, ela não usa abdômen, e, portanto, é uma respiração que mostra para o cérebro, né, para a mente da gente, que não está tudo bem. E aí o corpo todo se comporta como se estivesse numa grande emergência. Então, se você respira errado, você passa o dia todo dizendo para o teu corpo que algo não está bem. E como que ele vai se comportar? Ele vai se comportar como se algo não estivesse bem. Então, aprender a respirar corretamente é fundamental, né? E aí a gente consegue controlar sintomas físicos e consegue acalmar a mente. A respiração, ela tem um poder maravilhoso mesmo de mudar o pH do sangue, de oxigenar a mente para a gente pensar melhor, de oxigenar as células do estômago e melhorar a gastrite. É realmente uma coisa que funciona. Mas não adianta você respirar só quando você tem crises. E eu vou explicar isso para vocês. Por que que isso não adianta? Deixa eu só ver se tem alguém, que eu estou escutando uns barulhinhos, acho que tem gente querendo entrar. Então, o que que acontece? Se você só respira nas crises, você não sabe respirar, porque você não treinou. Quando você está em crise, quando a gente está em crise, a gente não consegue respirar direito. Pela circunstância mesmo, você está assustada, você está desesperada, você está passando mal. Então você não consegue pensar assim, não, peraí, eu pego o ar 4, aí eu seguro 4, aí eu solto 4. Você não consegue raciocinar. Então, a respiração, ela tem que ser treinada fora das crises, para que quando você estiver dentro de uma crise, você faça aquilo assim, ó, muito facilmente. E aí vai te ajudar demais mesmo. Vai ajudar a acalmar e tudo mais. Outra coisa, quem respira todos os dias, né? Quem relaxa o corpo todos os dias, quem é capaz de perceber que já está ansiosa logo no começo e se cuidar e nem espera ficar ansiosa e já faz as suas respirações, não tem mais crises. Isso também é uma coisa que começa a acontecer, né? As meninas aí que participam do programa de tratamento, as minhas pacientes, elas falam, Cris, comecei a fazer respiração, comecei a fazer as pausas, não tem mais crises. Nem remédio conseguiu fazer esse efeito. Eu falo, pois é, porque a respiração, ela tem que ser feita dessa forma. Se você só faz respiração lá quando você está mal, não vai dar certo. Por isso que muita gente fala assim, todo mundo manda eu respirar, eu respiro, não adianta nada. Por isso, porque não foi feito para ser usado assim. Então, isso daqui, gente, é ouro. Façam essa semana toda pausas para respirar e relaxar, que eu chamo de pausas afetivas no meu método, vocês vão ver a diferença que vocês vão ter até o final dessa semana. Juro para vocês, vai ser maravilhoso. Né? E aí as pessoas falam assim, Cris, mas a ansiedade é coisa da minha cabeça, porque como é que pode eu sentir uma coisa que treme o corpo, eu suo, eu tenho tontura, mas como assim? Eu fico nervosa, eu fico estressada e
e aí eu tenho, por exemplo, refluxo. Que coisa maluca é essa? E aí pessoas falam pra gente, né? Não, isso é coisa da sua cabeça. Né? Isso aí é estresse, isso é coisa da sua cabeça. Não é, gente, não é. O corpo da gente, né? E eu coloquei essa menininha aqui com né, vários sintomas aí que geralmente é o que a gente tem. O corpo da gente, ele responde ao estresse, ele responde à ansiedade, né? E tá tudo ligado, tudo no nosso corpo é ligado, o tempo todo tem comunicação do cérebro com os outros órgãos. Então, se o cérebro da gente percebe que existe uma ameaça, o que ele vai fazer? Ele vai entrar num sistema de sobrevivência e proteção. E aí ele vai preparar todos os nossos órgãos para fugir ou para lutar. Se tem uma ameaça, ele precisa proteger a gente. E aí o que vai acontecendo, né? Tontura, vertigem, porque ele coloca a gente pronto para correr, né? Então você já começa a sair sangue, por exemplo, das periferias dos seus músculos, o sangue vai todo para os órgãos vitais e para os músculos, né? Tem todo um sistema ali que é de sobrevivência, e aí os sintomas são justamente por causa disso. Você começa a tremer porque falta sangue nas extremidades, né? Você começa a suar também por causa disso. A gente tem formigamento em volta da boca, por exemplo, por quê? Porque a gente está com falta de ar e a gente precisa de mais ar, né? Você tem taquicardia porque o corpo está se preparando para lutar, ele precisa bombear mais sangue. E treme as pernas? Treme, por quê? Porque a maioria do sangue, a maioria está toda concentrada no cérebro e nos músculos. Então, o corpo é um sistema perfeito para colocar a gente para sobreviver. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. O cérebro da gente, ele não sabe, ele não tem nenhuma noção se você está numa guerra ou se você está dentro do mercado lotado e com calor e aquilo te deu um mal-estar. Ele não sabe. E aí, ele tem um sistema de alarme ali, que é um sistema onde alguma ameaça acontece, ele dispara esse sistema de alarme, que é todas essas reações aí que eu falei para vocês, né, que eu resumi aqui para vocês, porque tem outras reações, como o ácido do estômago ficar mais ácido, por isso que a gente né, fica com aquele bolo aqui na garganta, intestino solta, né, porque se você precisar correr, você não pode ter nada no estômago e no intestino, enfim, tem N coisas aí que acontecem, né, eu resumi aqui. Mas o cérebro da gente, ele não sabe o que está acontecendo, e uma pessoa que vive ansiosa, o cérebro dela já não sabe mais o que é ameaça e o que não é, ele passa a disparar a qualquer momento. Então, se você está tendo crises, se você está tendo sintomas o tempo todo, é por causa disso. O seu cérebro está desregulado, ele já não sabe mais o que é uma ameaça e o que não é. Não sabe. Então, o que acontece? A gente precisa dizer para o cérebro da gente o que está acontecendo. Né? Se a gente não disser, ele vai continuar disparando esse sistema. E é isso, né? É um recurso natural que a gente tem para proteger a gente de situações difíceis, que está completamente desregulado. Eu dou um exemplo assim: sabe um carro que ele está estacionado na rua e o alarme dele está desregulado? E aí passa um bichinho, o vento, né? O vento sopra, alguma coisa assim, e aí o alarme do carro dispara? É mais ou menos isso. Qualquer coisinha dispara esse sistema de alarme que era para ser disparado quando você toma um susto muito grande, quando você está num lugar de realmente ter que correr, né? Mas o sistema de alarme, ele dispara até quando você está se divertindo, né? Quem aqui não estava lá se divertindo, relaxada numa boa e teve uma crise? Eu já tive, né? E você fala, meu Deus, mas eu estou relaxada. Mas o seu cérebro não sabe disso, porque você passa todo o tempo tensa. Ele já não sabe mais o que está acontecendo. E se você está lá na festa relaxada, ele pensa assim, mas escuta, não é perigoso? Não é tudo tão perigoso? Então ela não pode relaxar. E aí lá vem uma crise quando você está lá na festa tranquila com seus amigos, relaxada, né?
Quem aí já passou por isso, já teve uma crise quando estava num lugar super bom, praia, sossegada, aquele eu. É complicado, né, gente? É complicado, é isso mesmo. Eu já tive algumas vezes, né? E que nem eu falei desse dia do casamento. Meu Deus, eu me preparei tanto para esse casamento, é vestido, é não sei o quê. E eu não consegui. Já fui e voltei para casa, já. Foi o que aconteceu. Eu gastei dinheiro, eu me arrumei, passei a tarde inteira no cabeleireiro, eu não consegui ficar na festa meia hora. De tanto que eu passei mal, e aquele dia eu não estava tão ruim, eu estava bem, e eu não entendi aquilo. Então, é isso mesmo, né? E aí, é isso, Nathalie. A gente começa a ficar com medo de sair, porque aí você fala, bom, então eu estando bem, eu estando mal, eu vou ter crises? É isso mesmo que vai acontecer? Então, não vou sair mais, né? E aí a gente começa a se fechar em casa. Exatamente isso. Então, essa é a sacada importante que eu quero passar para vocês. Como que eu reverto esse processo onde o meu cérebro está com o sistema de alarme quebrado, vamos dizer assim, né? Tem como reverter, Cris? Tem. Tem, e eu vejo isso todos os dias, então garanto para vocês que tem. Então, você vai começar a mostrar para o seu cérebro que nem tudo é ameaçador como ele acha que é. E como é que eu faço isso? Desacelerando. Talvez você não perceba, comece a observar, mas o seu ritmo é um ritmo mais acelerado do que das outras pessoas. Você é mais agitada, ou a sua cabeça é mais agitada, você faz muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí você tem um ritmo maior do que das outras pessoas. Eu vou falar mais como a gente desacelera, mas desacelerando o seu ritmo, respirando corretamente todos os dias, e de preferência 2 a 3 vezes por dia, nem que seja por 2 minutinhos, para um pouco e respira. Relaxando o seu corpo e sua mente. Então, a gente costuma ficar muito tenso, né, quando a gente é ansioso. E a gente precisa relaxar o corpo. Por quê? O corpo tenso também mostra para o cérebro da gente que a gente não está num ambiente legal. Alguma coisa está ameaçando a gente. Então, a gente precisa também relaxar o corpo, né? Eu falo para os pacientes, vamos espreguiçar. Espreguiça várias vezes por dia, se alonga, para mostrar para sua mente que está tudo bem. Quando a gente espreguiça, é porque a gente está numa boa, né? Mudando a rotina, né? E não estou falando só de alimentação, de exercício físico, porque isso todo mundo precisa, né? Mas uma rotina ansiosa, como a gente leva quando a gente tem ansiedade, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas é uma rotina que ela é péssima. Ela é uma rotina onde você não se olha, onde você não faz nada que você gosta, você não tem tempo para nada, você vive sobrecarregada, você não descansa direito, você quer dar conta de tudo. E aí, não tem como tá bem. Não tem como, né? Então precisa mudar hábitos mesmo. E são hábitos de pouco a pouco, não dá para a gente mudar tudo de uma vez. Aprender novos comportamentos, pensamentos e crenças, que isso a gente faz na terapia, mas dá para a gente fazer também a todo momento, né? Vou falar um pouco para vocês sobre isso também, pensamentos e crenças, porque se você não muda isso, né? Se você não mudar essas coisas aqui todas, você vai recair, não vai adiantar nada, né? Nem que você faça terapia, que você tome o remédio melhor do mundo, você vai voltar a ter de novo crises e a passar mal de novo, eu garanto para você. Então, precisa mudar essas coisas aqui, e dá para mudar. Eu vou falar mais de cada coisa aqui, tá? Então, quais são as técnicas de alívio para ansiedade e pânico? As de respiração diafragmática, que é a que eu falei para vocês, né? Respirar com a capacidade pulmonar e barriga, isso é muito importante. Ah, pega o ar pelo nariz, solta pela boca, tanto faz, tá? Eu não vejo diferença nenhuma. Desde que você respire de forma fluida, né? Sem interrupções. E eu não recomendo respiração profunda para quem tem pânico.
porque pode dar uma tontura e induzir a uma crise, né, ao invés de prevenir a crise. Mas, tirando isso, você, né, inspirando e enchendo a barriga e o peito, expirando, né, soltando o ar e esvaziando, e não interrompendo o ar, né, o ar entrar e sair sem interrupção, é uma excelente respiração. Ah, prende o ar, solta o ar, faz 4 tempos, não importa, tá? Eu, para mim, não vejo importância nisso. E, claro, pelo menos uns 2 minutos de respiração. Não precisa ser muito, tá, gente? Não precisa. Relaxamento corporal, que a gente chama também de escaneamento corporal, que é você deitar, fazer a respiração e relaxar cada parte do corpo. Então, você pensa em cada parte do corpo. No YouTube tem bastante desse relaxamento, só para você ir ouvindo e ir relaxando, tá? Mudança de foco, o que é mudança de foco? Você está numa crise e aí você pega gelo na mão, vocês já devem ter visto, conta coisas no ambiente, conta de trás para frente, conta quantas cores tem no ambiente, tudo isso ajuda bastante a mudar o foco das crises. E as medicações, chás e suplementos, né? É muito vasto esse tema, mas eu trouxe aqui para vocês o como respirar, né? Então, foi isso que eu falei para vocês, que a gente tem que respirar fora das crises, tudo, né? E eu trouxe também o que tem hoje de pesquisa a respeito de chás, tá? Deixa eu só pôr uma pessoa aqui para dentro, que eu acho que alguém pediu. Pronto. Então, assim, o que hoje tem de mais contundente nas pesquisas, tá? A camomila e a passiflora. É o que mais hoje faz sentido. A passiflora são todas as partes do maracujá, né? Para quem não sabe, não é o suco que tem mais propriedade calmante. É na casca da árvore, na casca do maracujá. Então, ele é difícil de tomar, né? Então, ou você compra as folhas, que é um pouquinho melhor, ou você compra ele macerado na farmácia. Calmância, Calme, né? Vocês já devem ter ouvido Pasalix, né? Vocês já devem ter ouvido falar. O chá de camomila extrato seco, que você compra na loja de produto natural. E a cidreira, erva doce, melissa, esses também ajudam bastante, tá? Só que eu não recomendo de jeito nenhum aqueles saquinhos de mercado, tá? Aquilo ali não tem nada dentro. Então, o próprio ritual da água morna, eu sei que ele é relaxante, ajuda, mas se você puder, vai na loja de produto natural, ou planta, né, a sua própria erva, compra a erva no mercado, e aí você faz a efusão, nunca ferva, tá bom? Nunca ferva a erva, quando a água estiver começando a ferver, você desliga e coloca uma colher de sopa da erva. Se a erva for natural, pode pôr um pouquinho menos. Se a erva for extrato seco, pode pôr um pouquinho mais. Então, essas são as que mais funcionam como calmante, né? E os suplementos que mais funcionam é a L-teanina, que é um magnésio mais puro, magnésio mesmo, né? O magnésio PA, cava, eles são os mais conceituados. Ômega 3 ajuda, né? No neurológico, tudo. Mas, assim, suplemento sempre com médico, tá? Porque algumas pessoas têm contraindicação. Aí você vai falar assim, e a valeriana, né? Valeriana também é muito boa, mas ela não é indicada para quem tem suspeita de gestação, por isso que eu nem coloquei aqui, tá? Então, também é legal a valeriana, ela vende também em farmácia sem precisar ser no chá. Mas, gente, assim, se você tiver com uma ansiedade que já não é mais leve, moderada, com crises uma atrás da outra, você pode tentar fazer as técnicas de alívio junto com os chás e os suplementos. Mas provavelmente não vai melhorar, porque a ansiedade moderada grave provavelmente precisa de medicação, tá? É caso a caso, mas precisa. E aí, né, eu trouxe aqui algumas medicações para vocês verem que são mais usadas na ansiedade, né? Então, os antidepressivos, sertralina, paroxetina, e os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos SOS para crises, clonazepam, prazolam, né?
que é importante eu falar aqui sobre isso? Geralmente são essas duas associações, né? Antidepressivo mais benzodiazepínico, que é usado para ansiedade. Por quê? Porque geralmente o antidepressivo dá efeito colateral no começo. E eu tenho um monte de paciente que chega para mim e fala, pelo amor de Deus, eu não consigo tomar remédio porque eu passo mal, né? E realmente dá um aumento da ansiedade no começo, né? Quando a gente começa a tomar. E é horrível, né, gente? É horrível. Tudo que você menos quer na sua vida é tomar um remédio que aumente a sua ansiedade, quando você já está passando super mal, né? Então, realmente é muito difícil, mas a gente tem técnica para isso, tá? Eu acompanho os pacientes, né, e a gente tem um monte de técnicas para ajudar as pessoas a se adaptarem à medicação, porque às vezes é necessário, tá? É necessário. Eu tenho um vídeo lá na minha página sobre isso, se vocês quiserem ver, que eu coloco lá por que é necessário medicação. E às vezes eu tenho pacientes que precisam, né? Não tem jeito, assim, porque ele não está conseguindo controlar minimamente a ansiedade, a vida não está legal, às vezes tem filhos para cuidar, então a gente não tem muito tempo para esperar, e aí precisa da medicação, né? E aí, medicação não vicia, tá, gente? Antidepressivo não vicia. O que vicia são os benzodiazepínicos. E o benzodiazepínico também tem que saber usar. Sabendo usar, não tem problema nenhum. Você vai usar, melhorar, tirar, tá? Mas ele também, os remédios também, muitas vezes, são necessários para controle da ansiedade. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu usei durante um tempo, precisei usar, e tudo bem, usei, na hora certa de retirar, foi retirado, e acabou, né? Hoje, meu Rivotril venceu até, porque eu não uso mais, né? Mas, assim, se precisar, tá ali, mas é isso. Então, não tenham medo de tomar medicação se precisar, e se precisar se adaptar à medicação, tem técnica para isso. Quem está no programa de tratamento, tem uma aula lá sobre isso, que eu ensino como se adaptar à medicação. Tá, gente? Vamos lá, então. Como que eu desacelero a minha rotina, Cris? Eu coloquei aqui uma série de coisas. Quem lê fala assim, meu Deus, é tudo isso? É só isso? Né? Mas não é tão difícil assim, tá, gente? E não é de um dia para a noite. É uma coisa que a gente vai construindo, a gente vai fazendo aos poucos. E que a gente vai gostando, porque uma vida desacelerada é uma vida boa. É uma vida com sentido, é uma vida gostosa, é uma vida onde eu priorizo o que é mais importante, então eu não vivo sobrecarregada, né? Mas para isso, você tem que fazer algumas mudanças aí na sua vida, né? Então, diminuir o seu ritmo, fazer suas coisas devagar, não é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não tem necessidade disso. Não é correr, viver com pressa, não tem necessidade disso também, né? A nossa pressa, ela só nos adoece, ela não serve para nada, né? E ela só privilegia quem está com a gente, porque para nós não serve para nada. E não tem necessidade de viver apressado, dá tempo de fazer tudo, se você priorizar. Você tem que priorizar, né? Então, começar e terminar o seu dia de forma leve, né? Não sair da cama que nem uma doida fazendo as coisas atrasada, não ir para a cama já fechar o olho e dormir, não é assim, a gente precisa se fazer dormir, a gente precisa ir desacelerando, diminuindo o ritmo para o corpo entender que é hora de dormir. Estou falando para nós ansiosos, eu sei que tem gente que cai na cama e dorme, mas nós ansiosos, a gente precisa desacelerar para dormir, porque a gente é muito acelerado, a nossa mente é muito acelerada. Preparar a rotina de acordo com o ciclo menstrual. Toda mulher tem alteração hormonal, não tem jeito, gente, não tem jeito. Umas menos, outras mais, então, eu junto com os pacientes, a gente faz uma programação de acordo com a menstruação, né, com o ciclo hormonal. Então, tem períodos do mês que a gente está mais ativa, outros não, e a gente respeita isso. Naqueles períodos que a gente está menos ativa, a gente descansa mais, se estressa menos,
Dá para montar uma agenda de acordo com isso vai ajudar demais vocês, porque a ansiedade, junto com a TPM, meu Deus do céu, é uma bomba, né? Eu sei disso, então a gente precisa se preparar, simplificar a vida, né? Nós ansiosos, a gente complica a vida, a gente quer fazer tudo muito perfeito, a gente quer fazer tudo muito direitinho, e aí a gente complica, é por isso que às vezes a gente procrastina, né? Então, simplificar, fazer o básico bem feito, ao invés de querer fazer uma coisa sempre, né? A gente quer sempre fazer uma entrega acima da média, não precisa, né? Aprender a dizer não para a gente e para os outros. Eu, às vezes, dá minha hora da pausa e eu não quero pausar. Eu estou fazendo alguma coisa que tá legal, eu estou num ritmo, assim, acelerado de trabalho, eu falo, não, que parar o quê? Mas eu sei que aquilo vai me fazer mal. Então, eu preciso parar, eu preciso respirar um pouco, eu preciso dizer não para mim. E eu preciso dizer não para as pessoas. Quando eu estou descansando, eu não vou ficar respondendo mensagem. E muita gente não entende isso, né? Somente pessoas mais próximas, assim. Às vezes fala, mas você não viu minha mensagem? Não, eu estava descansando. Eu tava na minha pausa, eu estava respirando. Ninguém vai morrer por causa de 5 minutos, né? Então, dizer não para as pessoas, colocar limite nas pessoas, colocar limite nas coisas, nas atividades, para você não se sobrecarregar. Parar de querer controlar tudo, de ter tudo sob controle, tudo direitinho, né? Parar de querer ter certeza, você não vai conseguir ter certeza de tudo. Muito pelo contrário, a vida não oferece certezas, né? E as incertezas, gente, você quer ver colocar um ansioso doido? É incertezas, é você não saber o que vai acontecer, né? Então, as incertezas, os desconfortos são muito ruins para nós ansiosas. A gente precisa aprender a lidar com isso, porque a vida é assim, né? A vida não vai mudar por causa da gente. Paciência com as nossas limitações, nós vamos errar sim, né? Os nossos medos, temos que ter paciência. Viver no momento presente. Então, você está aqui agora na imersão, você está na imersão. Você não está amanhã no que você vai fazer. Você não está no ontem que você devia ter dito para o marido. É agora. A vida fica muito mais saborosa, muito mais gostosa, muito mais leve quando a gente vive o momento presente. Quando a gente vive cada dia e não o futuro e passado, né? Então, basicamente, o desacelerar é isso. Eu tenho um monte de técnicas para fazer isso, mas basicamente, né, é isso aí. E o que é essa rotina ansiosa, Cris, que você fala aí que a gente se comporta de forma ansiosa? Gente, é isso. Nós ansiosos nos comportamos de forma ansiosa. A gente, em algum momento da vida, aprendeu que é assim que a gente precisa se comportar para não ter problemas. A gente tem essa crença aí na nossa vida. E aí a gente começa a se comportar assim. Só que isso não faz mal, né? Nos faz muito mal. Então, que nem eu falei para vocês, querer dar conta de tudo. Quem quer dar conta de tudo nunca está feliz, nunca está bem, está sempre sobrecarregada, né? Então, você não tem que dar conta de tudo. Por quê? Quem disse que você tem que dar conta de tudo, né? A gente, em algum momento, aprendeu que se a gente der conta de tudo, não vamos ter problemas. Vamos ter problemas, sim. Você não vai conseguir dar conta de tudo e vamos ter problemas, né? Viver apressado, o ansioso vive apressado porque ele quer dar conta de tudo. Ser radical, 880. Então, ou faz nada ou faz tudo maravilhoso. Não dá para fazer um meio termo, né? Ou ama ou odeia, né? Essas coisas é muito própria do ansioso, isso faz muito mal, porque a gente acaba se frustrando muito. Perfeccionismo. Ansioso é perfeccionista, a gente quer fazer tudo muito direitinho, e aí a gente tem sempre uma sensação de que não entregou o suficiente, e não precisa ser perfeito, né? Sensibilidade extrema, nós somos muito sensíveis, a gente tem que aprender a ser menos sensível, não achar que tudo é com a gente, não achar que qualquer coisa, né, a gente vai, como é que fala? Derreter igual açúcar, né, que a gente pode lidar com as coisas também, dentro de um devido tempo.
Dificuldade de impor limite, pessoa ansiosa não impõe limites, né? E aí depois ela fica sobrecarregada, ela fica chateada, ela fica triste, né? Com os outros, ela explode. Por quê? Porque ela não soube colocar limites, isso também é uma coisa que a gente tem que aprender. Um medo de desagradar as pessoas, né? Porque quando a gente desagrada, as outras pessoas têm raiva, e a raiva das pessoas deixa a gente muito ansiosa, né? Então, desagradar as pessoas é uma coisa que a gente tem que aprender, porque precisa, né? Não dá para você dizer sim o tempo todo. Necessidade de ser aprovada, então a gente tem sempre que ser a menina boazinha, não pode, né, deixar de ser aquela pessoa certinha, mesmo que aquilo fira a gente de vez em quando, e não, você tem que ser você, né? Isso aumenta a ansiedade demais, gente, querer ficar o tempo todo sendo a boa menina, sabe? É terrível, é horrível. A gente aprendeu isso em algum momento da vida, né? Que se a gente for uma boa menina, não vamos ter nenhum problema, né? Com certeza, vocês já devem ter ouvido até isso da família de vocês, né? Mas não é verdade. Você pode ser uma boa menina e ter problemas do mesmo jeito. E outra, o que é ser uma boa menina, né? É passar por cima da gente, querer ter certeza de tudo, né? Não tem como, não dá, a vida não é assim, né? Então, a gente tem que tolerar as incertezas. Muito medo de errar, o ansioso tem muito medo de errar. E isso faz com que ele nem tente, às vezes, ou até, né, ele faz uma coisa super bem feita, mas ele acha que tá ruim, então a autoestima acabou, né? Autoestima super baixa. Esse hábito é algo que precisa ser mudado também, se você quer controlar a sua ansiedade. Autocobrança exagerada, que é mais ou menos a mesma coisa, né? O tempo todo tá se exigindo muito e muito e muito, né? E estar sempre hipervigilante. Então, principalmente no TAG, a gente está sempre muito preocupada e sempre muito vigilante com tudo que acontece no nosso corpo, com tudo que acontece fora da gente, porque parece que a qualquer momento algo muito ruim vai acontecer. Isso também precisa ser trabalhado, né? Porque isso também é uma crença de que se eu me adiantar e ficar o tempo todo atenta, eu vou conseguir resolver qualquer coisa que aconteça de surpresa. Não vai, né? Isso não vai. Isso é uma crença errada também. Você pode estar super atento, alguma coisa vai acabar passando, né? Então você não vai conseguir dar conta de tudo. Essa frase eu uso demais, né? Quem tá aí no programa, tudo, sabe que a gente usa demais esse, você não vai dar conta de tudo. Não vai, tá, gente? Não tem como. E isso eu falo para mim todos os dias, até hoje eu falo, você não vai dar conta de tudo, você não precisa dar conta de tudo, porque vira e mexe, vem aquela tendência do perfeccionismo, né? De falar, não, mas peraí, deixa eu fazer um pouco mais. Não, calma, tá bom, né? Tá bom, já fez, não precisa dar conta de tudo. Eu falo isso direto para os pacientes e para mim, porque isso é uma das razões também da ansiedade estar sempre aflorada. Parece que a gente está numa corrida que a gente não está, né? Então, essa é a rotina e esses são os hábitos que mantêm a ansiedade no dia a dia. Por mais que você faça terapia, tome seus remédios, se no dia a dia você não mudar essas coisas, você não vai conseguir ter sucesso. E na terapia a gente muda tudo isso aqui, né? No programa de tratamento a gente muda um por um, porque precisa, gente, é muito necessário. E aí, é uma coisa interessante a gente pensar, por que eu tenho tanto sintoma físico ruim, Cris? Por que eu estou sempre passando mal, né? A gente passa mal porque a gente está sempre preocupado, excessivamente. Se preocupar é importante, se preocupar excessivamente ou com coisas que não existem é ruim, né? A gente está sempre com pensamentos negativos, os piores possíveis. A gente está sempre pensando em catástrofe, né? Então, se toca um telefone, chega uma mensagem, você não fala assim, não, deve ser alguém mandando um abraço. Não, você já fala assim, aconteceu alguma coisa. Esse é o cérebro ansioso, a mente ansiosa, né? Então a gente acha que é sempre uma catástrofe. E não é. Na maioria das vezes, 90% das vezes não é, mas a gente sempre acha que é. Então,
a mente acelerada, o medo, essas coisas todas vão fazendo com que a gente tenha sintoma físico o tempo todo ruim, né? E, ao mesmo tempo, os sintomas físicos ruins também levam a gente a ter pensamentos muito ruins e viver com medo. Então, a ansiedade, ela não é só sintomas ruins, ela é um sistema todo de coisas, né? É como você se comporta, que a gente falou agora há pouco, como você pensa, no que você acredita, né? Esse estado de alerta constante, que não dá para pensar em coisa boa se você está o tempo todo angustiada, né? E, ao mesmo tempo, uma sensação horrível no corpo. E quando você não está passando mal, você está com as consequências de ter passado mal. Dor no corpo, dor de cabeça, gastrite, né? Então, a gente acaba tendo olho tremendo depois de um dia de estresse. Então, após as crises, você ainda tem dias, muitos dias de consequência depois, né? E aí você começa a limitar a sua vida demais. E a gente consegue lidar com esses pensamentos, tá? A gente consegue diminuir as preocupações, tem muita técnica para isso. Tem uma técnica, inclusive, que eu uso bastante, quem falou, a Ana Paula falou que está anotando, né? Que é os 15 minutos para se preocupar. Eu uso isso todos os dias, tá, gente? Eu uso isso todos os dias comigo, isso funciona muito. Eu tiro 15 minutos do meu dia para eu colocar no papel todas as minhas preocupações. E aí eu fatio aquilo que é maior, vou resolvendo, então eu vou encaminhando, eu fico falando sozinha mesmo, tá? Não tem nenhum problema. E aí eu resolvo as minhas preocupações ali, fecho meu caderninho e vou pro dia. E aí aquilo me acalma. Eu não fico pensando naquelas coisas o tempo todo mais, isso me ajuda bastante. E quando eu estou muito acelerada durante o dia, eu faço de novo. Se precisar, eu sento e falo, peraí, o que é que está me incomodando? Aí eu coloco tudo no papel, né? Então, a gente tem técnicas para lidar com as preocupações excessivas, com os pensamentos negativos, né? A gente tem um monte de técnicas e que realmente funcionam, tá? Todas as técnicas que eu uso nos pacientes, que eu uso no programa de tratamento, eu usei em mim. E eu uso ainda, tá? Uso todos os dias. Eu só trago técnicas que são comprovadas cientificamente que funcionaram nos meus pacientes e para mim, senão eu não trago, porque né, não tem por que a gente ficar perdendo tempo com coisa que não funciona, né? E que não tem estudo suficiente sobre isso. Então, é esse ciclo que a gente vive, né? Uma coisa alimenta a outra. E aí, as pessoas falam assim, o ansioso é muito medroso. Não, gente, a gente não é medroso. Mas olha só uma coisa, você tem crises horríveis. Você vive em estado de alerta, né? Aquele medo o tempo todo de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Você está tendo um monte de perdas, né? Você perdeu o emprego, sei lá, você perdeu um relacionamento, você perdeu sua saúde, perdas financeiras. Incertezas o tempo todo acontecendo e aquilo te assusta, desconforto, dilemas, né? Que é estar entre duas coisas ruins. Poxa, como é que você não vai ter medo de tudo? Né? Tudo vai ficando muito assustador, até coisas que você nem tinha medo, você vai começando a ficar, porque a ansiedade, ela vai começando a mostrar pra gente que o mundo é perigoso. Não é, tá, gente? Mas a ansiedade mostra isso pra gente. Ir no mercado, fazer uma simples compra, é perigoso, passa a ser perigoso depois da ansiedade, né? Uma conversa com o marido mais acalorada é perigoso, porque depois você vai ficar tremendo, você vai passar mal, então passa a ser perigoso. Então, por que a gente fica tão com medo de tantas coisas até bobas, né, que nem a gente estava falando? Porque a ansiedade mantém a gente o tempo todo num estado de alerta e com muito medo de passar mal. Então, os medos começam a se somar um em cima dos outros mesmo. E aí a gente vai trabalhar esses medos também, né? Como que eu trabalho os medos? Os medos, eles precisam ser trabalhados sempre aos poucos, e a gente trabalha eles no momento do tratamento que o paciente já está um pouquinho melhor. Porque na hora que você está tendo um monte de crises, como que você vai enfrentar um medo? Né? Não tem como. Eu me imagino na época lá que eu estava com um monte de crise, eu não conseguia fazer nada.
E eu não imagino como enfrentar naquela época, porque eu estava muito frágil, muito vulnerável, né? Um medo muito grande de tudo, medo de acordar, medo de dormir. Então, assim, você tem que estar um pouquinho melhor para começar o enfrentamento. E como que a gente faz esse enfrentamento? Sempre de forma gradual. Esquece esse negócio de que medo se enfrenta com coragem, né? Você tem medo de piscina, vai lá e se joga. Não, isso aí você só vai aumentar o seu pânico. Então, é sempre gradualmente, das situações menos amedrontadoras para as maiores, né? De forma gentil, não pode ser uma coisa que te deixe desesperada, tem que ser uma situação que você consiga lidar devagarzinho e constante, porque é muito fácil a gente fugir das situações que dão medo, né? Então é dessa forma que a gente enfrenta os medos. E por que é tão importante enfrentar os medos, né, numa certa altura do tratamento? Porque você precisa retomar sua vida. Então, controlar a ansiedade é retomar a vida também. É você sentir que sua vida continuou, que você não está mais refém da ansiedade. E aí precisa enfrentar os medos. Mesmo quando você já está com a ansiedade bem legal, sem crises, a gente tem medos ainda. Tem coisas que a gente não consegue fazer por causa da ansiedade. E a gente tem que fazer esse enfrentamento, né? Então, é importante fazer essa parte do enfrentamento também. Sozinha você não melhora do medo, dos medos que você adquiriu. E aí você está se perguntando, como que funciona então o tratamento da ansiedade? Aqui na clínica a gente usa o modelo mais conhecido e mais efetivo aí pelo mundo, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. E a gente atua aí em 4 pilares, 4 frentes, que é alívio de sintomas. Então você começa o seu tratamento tendo alívio, aprendendo a aliviar as crises, os sintomas ruins. Depois a gente vai para uma mudança de rotina, igual eu falei aqui anteriormente, que é muito necessário aí para que você consiga ter uma baixa da adrenalina e da ansiedade de forma geral, e, portanto, a gente minimiza ao máximo os sintomas e as crises. Aí a gente vai para uma coisa mais profunda, que é a mudança de pensamentos e comportamentos, aqueles pensamentos catastróficos, sabotadores, as crenças disfuncionais, né, que são coisas que nós ansiosos acreditamos e que é uma coisa exagerada, até que aí nessa altura do campeonato você já tem uma boa melhora e a gente vai para o enfrentamento do medo e prevenção de recaídas. Aprender a lidar com os primeiros sinaizinhos de ansiedade para que nem comece. Então esses são os 4 pilares dos tratamentos que a gente faz aqui na clínica e é o que mais funciona aí mundialmente, é o que há 20 anos eu vejo funcionar, que funcionou comigo, com meu pai e que funciona aí com todos os meus pacientes. Funciona mundialmente com qualquer pessoa que a gente colocar em tratamento. Então vai funcionar para você também. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, tudo acessível, a gente merece ter a nossa ansiedade controlada. Ter saúde mental e viver bem, né? É isso que a gente quer. E aí, vocês estão comigo? Estão preparadas para uma super surpresa que eu tenho para vocês? Então vamos lá. E se vocês pudessem fazer esse tratamento comigo, acompanhando vocês, conduzindo, direcionando vocês em cada técnica dessas aí para controlar a ansiedade, né? Tudo que é bom a gente quer que todo mundo tenha, né? Meu objetivo de vida mesmo é levar alívio e controle da ansiedade para as pessoas, né? Então, eu queria muito, muito, muito do fundo do coração poder ajudar mais e mais pessoas, né? E é difícil pela questão do tempo, a minha agenda lotada, né? Mas eu sei que muita gente não pode fazer a terapia individual, é complicado, né? Então, eu criei um programa de tratamento com aulas gravadas, né? Algumas pessoas aqui já adquiriram, estão fazendo, e comunidade, tudo, né? Mas eu queria mais, né? Eu queria mais, eu queria estar mais perto de vocês. E aí eu criei um programa agora realmente completo, né?
e é um completo, não só programa, mas é um tratamento completo, né? Onde você vai ter alívio da ansiedade, identificação dos seus gatilhos e mudança de rotina, até chegar na fase da prevenção de recaída e controle definitivo da sua ansiedade, né? Recebo todos os dias pacientes falando, eu fiz não sei quantos anos de terapia, passei não sei quantos psicólogos, tomei não sei quantos remédios, mas eu ainda tenho crises. Gente, não é para isso acontecer mais. Menos do que isso, né? Estamos em 2023, pós-pandemia, a gente merece ser feliz, não dá para a gente aceitar pouco. Então, não é, eu dei uma melhorada. Não, não é uma melhorada, é controle definitivo da ansiedade. É o que eu tenho para os meus pacientes e que eu quero para vocês, tá? Então, como que vai funcionar esse programa? Aulas gravadas, né? Então, eu tenho lá uma plataforma com mais de 30 aulas gravadas, aulas rápidas, direto ao ponto, com todas essas estratégias que eu falei para vocês, né? Lá na plataforma, início imediato, mais material de apoio, guias, manuais, checklists, testes de ansiedade, tudo que você precisa para complementar o seu estudo. Conhecer a ansiedade é o primeiro passo para você eliminar da sua vida as crises, né? Então, você precisa conhecer a ansiedade, lá tem tudo que você precisa. Grupo VIP, onde você vai trocar experiências com outras pessoas. Eu tô lá junto com vocês também, só com os participantes do programa, tá? E esse grupo VIP com desafios diários. Então, todos os dias, a cada 2 dias, um desafio para a gente treinar o que está lá nas aulas, para não perder o fio da meada, tá? E troca de experiências, tudo que é muito legal a gente saber, ter um grupo de apoio, uma rede de apoio, saber que tem alguém junto com a gente, né? A comunidade exclusiva, que é a comunidade de mulheres aí que estão superando a sua ansiedade, então, no final do tratamento, você vem para a comunidade e continua mantendo os seus resultados, né? Então, você percebeu que você não vai ficar sozinho em momento nenhum. E uma novidade aí do programa de tratamento 2.0 é que você vai ter uma avaliação individual comigo e um projeto terapêutico personalizado. Então, eu vou fazer uma anamnese com você, um questionário, vou levantar todas as informações e vou te dar aí um parecer, uma orientação sobre teu caso individualizado e como será o seu projeto terapêutico durante o nosso programa. Essa é a novidade aí, o plus que vem a mais. Além do programa, você vai adquirir como um presente, como bônus, um mini treinamento Mente Tranquila, que é um treinamento bem aprofundado e bem prático sobre pensamentos negativos e preocupações, mais o guia ilustrado de técnicas, então todas as técnicas de respiração, de relaxamento, de mudança de foco, para cada um dos casos, né? Casos que tem mais tontura, casos que tem mais taquicardia, tudo ilustrado e tudo bem explicadinho para você. E o guia de alimentos, suplementos e chás, que é para você fazer uma alimentação aí mais rica para a ansiedade e também todas as coisas que tem na natureza com propriedade calmante para você, reconhecido cientificamente. Gente, eu só trabalho com aquilo que tem estudos bons, tá? Não vou orientar e nem sugerir nada que não tenha bons estudos e que não funcione. Então, esses 3 presentinhos aí para você são muito especiais de mim para você. Agora, você deve estar pensando aí, Cris, quanto que vai custar isso? Olha só, vou fazer uma estimativa aqui de preço, tá? A comunidade, ela custa mais ou menos uns R$11 por mês, então dá uns 119. Plataforma de estudos, eu vendi ela por R$297. As 4 sessões de grupo, né, terapêutica, mais o grupo VIP, eu vendi ela por R$997. E a minha avaliação individual, hoje uma sessão comigo tá por volta de R$300, 2 sessões de avaliação, dá uns R$600, né? Então, um atendimento individual comigo é por volta aí de R$1.200 por mês. Enfim, se a gente pegar essas coisas todas aí, dá um total de uns R$2.000.
que já seria um valor muito bom aí para um tratamento completo como esse, com os resultados que a gente consegue. Mas eu tenho um descontão aí para você de mais de 100%, se a gente for pensar, né? Então, de R$ 2.099 ficaria por R$ 797 ou 12 parcelas de R$ 79,70 no cartão de crédito ou no boleto. Quer dizer, é um valor que, se você for pagar R$ 79,00 hoje por sessão de terapia, você não consegue, né? Ainda mais que é uma sessão por semana, tudo. E olha, o que tem de depoimento de pessoas que fizeram o programa e foi muito mais efetivo do que fazer terapia por anos, então vale muito, muito, muito a pena. As 10 primeiras que adquirirem o programa de tratamento vão levar mais 2 sessões de manutenção, que são sessões só para quem já participou do grupo, sessões de alinhamento, para a gente discutir aí o que está dando certo, o que não está dando certo e manter a sua ansiedade controlada até o final de 2023 e em 2024, tá? Eu quero um resultado para você aí maravilhoso, que você comece seu ano de 2024 com tudo. E além disso, quem já é aluna, né, quem já está comigo, merece aí um presente especial também, R$ 200 de desconto. E quem veio para o grupo VIP e ficou comigo até agora no evento, R$ 100 de desconto com o cupom GRUPO. É bom demais para ser verdade, né, gente? Então, olha, corre, vai fazer a sua inscrição, garanta aí um dos 10 primeiros lugares. São poucas vagas, porque eu quero dar uma atenção toda especial para cada um de vocês. E garanta também os seus bônus. Esse é o seu presentão aí de Natal, terminar 2023 com a ansiedade controlada, começar 2024 com o pé direito e a ansiedade controlada, e todos os seus projetos vão dar muito certo. Você vai deixar para trás aí tudo que não deu certo, tudo que a ansiedade te tirou, e vai entrar cheia de esperança com o pé direito aí o próximo ano. Conta comigo, o link tá aqui na descrição do vídeo e também vai estar lá no link da bio do meu Instagram. Um grande beijo!